Oi, gestor, oi, gestora. Vamos falar hoje sobre estratégia BPM. A ideia é trabalharmos com algumas ferramentas para mostrar como ocorre o relacionamento entre estratégia e gestão por processo ou gestão de processos na organização. Na prática, a gente vai começar falando sobre o organograma. O organograma é uma ferramenta importante, dado que é uma ferramenta tradicionalmente usada nas empresas e também nas organizações, sejam públicas ou do terceiro setor, porque ela remete àquilo que é a hierarquia organizacional. Ou seja, no topo dessa pirâmide, representada pelo organograma, reside aquele que vai ser o dirigente ou a dirigente, e a partir do qual ou da qual vai ser desdobrado um conjunto de responsabilidades até alcançar os níveis mais operacionais dessa pirâmide. Então, o organograma ele mostra não apenas o desdobramento da hierarquia, mas também as diferentes áreas funcionais, cada uma delas decompostas também em torno da sua hierarquia. Ocorre que pensar estrategicamente a partir do organograma significa dizer o que essa organização faz, ou seja, qual é o propósito dessa organização. E a esse propósito nós damos o nome de missão. Portanto, a organização, ou seja, o organograma atual de uma empresa, de uma organização pública ou de uma organização do terceiro setor, ela remete a um propósito, algo que essa organização faz e um conjunto de outras coisas que ela não faz. O aspecto importante da missão é que ele é um retrato de hoje. Ele é um retrato da organização hoje. E esse retrato é basicamente a configuração desse organograma. Esse organograma, obviamente, pode ser alterado, e ele deve ser alterado, dado que nenhuma organização quer fazer suas atividades apenas por hoje. Ela não quer cumprir o seu propósito apenas hoje. Ela quer continuar avançando ao longo do tempo. Mas aí nós temos outro nome para isso. Caso ela avance em direção ao futuro desejado, ela vai construir a sua visão. A sua visão vai representar não uma foto do organograma atual, mas um filme de como esse organograma vai mudar. Essa mudança é necessária porque no futuro ela não necessariamente fará o que ela faz hoje. Pense em todas as organizações, principalmente empresariais, que tiveram que se adaptar ao e-commerce. Dentro da perspectiva de isolamento social decorrente da pandemia, várias organizações tiveram que mudar suas operações e, a partir daí, encontrar elementos incorporando tecnologia para fazer entregas via delivery para os seus clientes, muitas vezes recorrendo a serviços terceirizados e não necessariamente internalizando os custos fixos dessa parte da operação. Bom, uma vez que a organização alcance sua visão, ela vai ter suplantado aquele propósito original e ela vai ter dado início a uma outra coisa, uma outra perspectiva, aquilo que ela espera ser e espera se tornar dentro de um horizonte de tempo maior. Esse horizonte de tempo pode variar de 10 a 20 anos, não importa muito o frame de tempo utilizado. O que importa é que a organização vai projetar para o seu futuro aquilo que ela espera ser para se adaptar ao seu ambiente externo. Como que as organizações usualmente elaboram as suas visões? Bom, elas elaboram inicialmente o horizonte de planejamento. Serão 10 anos? Serão 15 anos? Serão 20 anos? Mais do que isso, elas mantêm uma visão simples. Essa visão simples é necessária para que possa ser internalizada por todos os colaboradores, todas as colaboradoras da organização, e a partir daí poderem avançar, atingindo o seu propósito, não fazendo o que a organização não se propõe a fazer e caminhando em direção a essa visão que está sendo construída. E essa visão deve ter parâmetros que não vão gerar discussões exaustivas. Na verdade, deve ser criado um consenso mínimo para esse avanço. Minúcias, sutilezas devem ser deixadas para quando as variáveis se materializarem decorrentes do ambiente externo. Aí sim os problemas serão resolvidos, mas criar uma série de variáveis decorrentes de ambientes externos futuros que podem ou não acontecer gera um tipo de inércia. Portanto, a organização precisa de alguma forma elaborar esses parâmetros,
elaborar um cenário futuro que não gere discussões exaustivas, mas crie um consenso mínimo para o avanço. Agora, uma vez que a organização fez isso, como que ela avalia se está no caminho certo? É importante porque esse exercício de planejamento, ele é um exercício que acontece sem nenhuma certeza daquilo que vai acontecer no ano seguinte, mesmo no mês seguinte. Virá um novo concorrente? Um novo produto substituirá o produto atual? Ocorrerá qualquer tipo de mudança no contexto macroeconômico? O fato é, para avaliar se a organização está seguindo a direção correta, ou seja, indo em direção à visão que ela construiu, ela vai ter que recorrer a um quadro. E aqui eu trago um quadro síntese, tá? Porque ele é um quadro que ele mostra duas dimensões importantes. Uma dimensão que está relacionada à estratégia e uma dimensão que está relacionada à execução. Então, a dimensão relacionada à estratégia, ela obviamente incorpora a visão e a missão, considerando que a missão é a foto dessa empresa, dessa organização hoje, e a visão, aquilo que ela almeja ser no futuro. A estratégia, ela é moldurada não apenas pela visão e missão, mas por aquilo que a empresa pretende ser em termos de posicionamento. E aqui a gente vai fazer um pequeno recorte, dado que nosso objetivo com esse vídeo não é aprofundar as dimensões estratégicas, mas sim a relação da estratégia com a BPM, porque nesse posicionamento é necessário que a empresa decida se ela vai ser uma estratégia, se ela vai adotar uma estratégia voltada para diferenciação, uma estratégia voltada para liderança em custo, ou se ela vai ser uma empresa inovadora, eventualmente adotando um posicionamento estratégico denominado de oceano azul, no qual ela une tanto a diferenciação quanto baixo custo. É extremamente difícil fazer isso, poucas organizações conseguem fazer isso de maneira competente, mas as que conseguem, elas escalam muito rápido e conseguem ter um resultado muito alto. Bom, sob esse prisma então da estratégia, a gente cria, ou melhor, acopla uma dimensão de execução igualmente importante que está relacionada aos processos da organização e principalmente aos seus indicadores. Então, uma vez que a missão representa o que a empresa ou organização pública ou do terceiro setor faz hoje, ela vai ter um conjunto de processos estruturados para que essa foto fique precisa e um conjunto de indicadores, muitas vezes associados a diferentes etapas desses processos que vão mostrar se ela está alcançando o desempenho esperado. A excelência na execução é uma disciplina tão importante quanto a formulação estratégica. Ainda que a gente tenha níveis de abstração diferentes, cada uma delas importa para o alcance da excelência organizacional. Então, a execução e a estratégia devem ser concatenadas para a empresa performar da maneira que é esperado. Agora, uma vez que os gestores e as gestoras tenham clareza acerca disso, de que essa relação entre estratégia e execução deve estar alinhada e ela deve ser bem elaborada. Como arrumar as coisas se a estratégia não estiver sendo alcançada pela execução? Como é possível consertar isso? Podemos usar uma ferramenta chamada cadeia de valor. Essa é uma ferramenta bastante tradicional, decorrente do campo da estratégia. Ela foi formulada por um professor de Harvard chamado Michael Porter, e ele propôs um esquema visual e sintético bastante claro e relativamente objetivo acerca do que uma organização é. Ele propõe que a organização pode ser dividida em atividades de apoio, são as atividades que aparecem em laranja nesse esquema: gestão, gerenciamento de recursos humanos, desenvolvimento de tecnologia, aquisições. Atividades primárias são as atividades que a empresa faz por meio principalmente de suas operações, na forma de distribuição, tanto na forma de logística interna quanto externa, mas principalmente na forma de marketing, vendas e serviços também
principalmente do pós-venda, e combinadas, tanto as atividades de apoio quanto as atividades primárias, elas geram as margens da organização, principalmente no caso das organizações empresariais. Então, a cadeia de valor, ela mostra, na forma também de hierarquia, processos primários e processos de apoio, aquilo que é necessário para a organização alcançar o seu objetivo e, mais do que isso, alcançar os indicadores de desempenho, principalmente de dimensão econômica e financeira, almejados pelos seus dirigentes, pelas suas dirigentes. Agora, imagine o seguinte, dentro dessa perspectiva, ou seja, com essa visão de cadeia de valor, uma área não está entregando. Uma área tem indicadores que estão aquém daqueles valores esperados. Nesse caso, a área de serviço. Como que o gestor, a gestora age, uma vez que encontre esses indicadores abaixo dos valores esperados, especificamente nessa área? E aqui retomamos aquilo que nós vimos anteriormente. No organograma, as áreas responsáveis pelos serviços vão ser acionadas para que entreguem possibilidades de aprimoramento visando o alcance das metas traçadas para cada um dos indicadores dos processos pelos quais são responsáveis. Então, a cadeia de valor, apesar de ter uma dimensão estratégica e bastante agregada, ela tem uma decomposição possível quando utilizada em conjunto com o organograma, porque a atribuição de responsabilidades, principalmente nas áreas funcionais, elas vão indicar as áreas que estão efetivamente deixando de entregar os valores previstos em termos de indicadores em um determinado processo. Nesse caso que nós vimos, os processos relacionados a serviços. Especificando melhor esse exemplo, poderiam ser, por exemplo, serviços pós-venda. Então, seria acionada a área de serviços por meio da sua direção, por meio da sua gerência, e a equipe formularia aí um plano de ação para entregar melhores resultados, tendo em vista que os indicadores utilizados para sua avaliação e controle estão aquém daquilo que era esperado para que ela performasse. Bom, então o que a gente viu? As vantagens de incorporar a perspectiva da cadeia de valor, sempre a partir de uma perspectiva de macroprocessos, é que permite essa desagregação da empresa. Então, esses macroprocessos vão indicar grandes áreas, grandes conjuntos de processos, subprocessos e atividades que vão poder ser acionados ou ser submetidos a uma análise mais precisa, visando identificar não conformidades ou resultados aquém daqueles que eram esperados dos indicadores inicialmente previstos. Mais do que isso, apresenta também quais atividades têm maior relevância estratégica. As atividades primárias, as atividades de apoio, elas não são separadas dessa forma apenas para fins didáticos. É importante pensar que algumas dessas atividades têm maior interação com os clientes e qualquer falha no contato com os clientes, no contato direto com os clientes, representam sempre os maiores custos de qualidade, aquilo que a empresa sempre visa diminuir. Bom, levando em conta tudo isso, vamos fazer um exercício de síntese e vamos revisar então. Quais foram os conceitos que a gente discutiu hoje? Missão e visão e estratégia. Lembrando que é necessário um aprofundamento maior, principalmente em termos de posicionamento estratégico. Nós podemos eventualmente voltar para isso em um outro vídeo, caso você queira. Deixe aí no seu comentário se você quer um outro vídeo sobre esse assunto. As ferramentas que nós trabalhamos hoje foram o organograma e a cadeia de valor, e a gente acoplou as duas para identificar, por meio de processos e indicadores, como ambas as ferramentas interagem uma com a outra. Terminando esse nosso vídeo, deixo aqui um pensamento, baseado na literatura que a gente está usando de apoio de referência, que vai estar indicada na descrição do vídeo, uma frase, uma afirmação, e eu gostaria que você refletisse sobre ela. Processos não têm início, meio e fim, mas podem ser modificados para alcançar os objetivos da organização. O que você acha disso? Você concorda? Você discorda? Deixe seu comentário. Agradeço desde já.